Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre Obsidian, mais particularmente um tópico que, por algum motivo, eu ainda não tinha discutido com vocês e eu acho que ele é relevante. Sobre você ter mais de 1 volt dentro do Obsidian. Quando é que isso pode acontecer? Quando é justificável? Eu recomendo? Eu não recomendo? O que a gente pode discutir sobre isso? Então vamos lá. Seguinte, para algum de vocês, e certamente para mim, quando você pensa segundo o cérebro, eu penso um cérebro, 1 volt. Então é bem simples, você vai ter só 1 volt dentro do Obsidian e você vai usar ele para tudo. Que é o que eu faço. Mas existe uma discussão, e eu acho que ela é relevante, sobre você ter mais de 1 volt. E eu consigo ver situações em que você poderia ter mais de 1 volt e precisaria ter mais de 1 volt, e seria muito útil você ter mais de 1 volt. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos lá, vamos falar primeiro da minha perspectiva nesse caso aí, sobre você ter apenas 1 volt dentro do Obsidian. Se você for relacionar o seu segundo cérebro virtual com o seu primeiro cérebro físico, parece bem óbvio que você tenha somente 1 volt dentro do Obsidian, né? Um único lugar para você criar todas essas conexões, as suas anotações, as áreas, da mesma forma que o seu cérebro normalmente faz. E eu acho que foi isso que me fez escolher um cérebro apenas, né? 1 volt apenas. Porque dentro do meu cérebro físico, eu guardo todas as minhas coisas de todas as áreas da minha vida, e pra mim faz sentido ter uma coisa ligada na outra, porque quando você pensa vida social, trabalho, educação, leitura, hobbies, você meio que quer dividir eles em áreas separadas, mas na verdade as coisas se entrelaçam em algum momento. E eu já tentei usar mais de 1 volt na época que eu estava testando e usando o Hypernotes, o Roam Research e outras alternativas ao Obsidian. E eu até tenho vídeo mostrando, né, meus testes dessas plataformas. Mas o que eu percebi foi justamente isso. Tinha uma hora em que as diferentes áreas da minha vida, elas começavam a se entrelaçar, e eu ter diferentes volts ou diferentes cadernos, né, nessas outras plataformas tem outros nomes. Eu ter essas diferentes sessões não me possibilitava juntar uma sessão com a outra, ligar uma anotação de um lado com a do outro. E isso começou a me dar problema, porque às vezes você quer juntar, às vezes uma ideia de uma área, ela pode ser adaptada para outra área, o conceito pode ser usado, e eu não conseguia usar o poder, sabe, desses links de linkar uma página com a outra quando eu separava em vários volts. Então isso era uma coisa que estava me incomodando, e foi por isso que eu decidi usar 1 volt só. Mas, por outro lado, você pode ter dificuldade de visualizar as coisas no gráfico, porque vai estar tudo junto, vai estar tudo embolado lá numa coisa só. Pra mim, isso não causa problema. Eu até gosto de ter aquele gráfico enorme, porque eu consigo ver realmente os clusters, né, os grupos se formando e como é que um grupo tá chegando no outro. Mas é difícil quando o gráfico fica muito gigante de você interpretar, peraí, o que é o que aqui. Então, existe esse debate, sim, a respeito desse tópico aí. Seguindo essa linha de pensamento, você pode organizar o seu cérebro em pastas, né? E você pode usar uma técnica no Obsidian que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, que é você abrir pastas como Vault. Então, basicamente, como é que ela funciona, né? Antes de eu mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer. É o seguinte, eu percebi que tem algumas anotações específicas minhas que encaixam numa categoria. E recentemente isso aconteceu comigo. Não tinha acontecido ainda, eu tinha vários clusters de várias categorias diferentes, mas eu não sentia essa necessidade de organizar. Então, vocês sabem, tava tudo na minha pasta Zetels, usando a minha modificação do Zettelcasting, tava tudo lá, e as coisas se linkavam e tava tudo certo. Mas aí eu comecei a fazer algumas pesquisas numa certa área, e eu separei isso em uma pasta. Eu senti a necessidade de separar isso em uma pasta. E aí eu usei essa técnica do Obsidian, que é basicamente o seguinte, lá na hora de você abrir um Vault, ele dá a opção abrir uma pasta como Vault. E se nessa pasta só tiverem vários arquivos do estilo Markdown, que é o estilo do Obsidian, você consegue abrir como se fosse um Vault. Mesmo se você não tiver tema instalado, core plugins, essas coisas todas, mas você consegue abrir aquela pasta como se fosse um Vault, e aí ele vai mostrar só os arquivos daquela pasta, vai mostrar só um gráfico para aquela pasta, e isso pode ser uma alternativa se você
concorda com a minha visão de que, você tem um cérebro e você quer linkar todas essas áreas juntas, e se você separar, você vai perder isso, né? Um cérebro faz sentido, um volt faz sentido, mas às vezes, talvez, uma pequena área, uma outra área você quer ver separada. Então, talvez fazer essa estrutura funcione pra você, tá? Eu tô usando, por enquanto, somente numa pesquisa específica, uma área de pesquisa que eu estou adentrando, e eu achei interessante separar. Então você pode usar isso, por exemplo, para uma pesquisa, sei lá, de TCC, uma pesquisa específica que você está fazendo. Você pode ter esse folder separado, e mesmo assim ele não vai estar fora do seu segundo cérebro, ele vai estar lá dentro. Então você pode continuar linkando as coisas, e no final você abre esse folder como um Vault, e aí as coisas funcionam, tá? Antes de eu mostrar como fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre você ter múltiplos vaults, né? Basicamente, você ter vários obsidians para coisas diferentes, vários cadernos, ou seja lá qual for a nomenclatura que você queira usar. Essa alternativa, ela vai reduzir a sua coleção de notas, porque você vai ter, né, vários cantinhos separados em que você põe notas específicas que se relacionam com aquela área ou com aquele tipo de vault que você criou dentro do Obsidian. Isso pode fazer a sua vida ficar um pouco mais fácil na hora de trabalhar com essas anotações específicas, né? Como eu falei, você vai ter seccionado. Então, se precisa de alguma coisa, você vai naquela seção. Os múltiplos vaults, eles também podem melhorar a performance do seu Obsidian, porque o Obsidian, ele é um aplicativo como qualquer outro. Na hora que ele começar a ficar pesado, na hora que começar a ter muito arquivo que ele tem que abrir, na hora que você lança ele pela primeira vez, ele vai começar a levar um tempinho. E eu sei que eu tô percebendo isso conforme o meu Vault vai aumentando, que é natural, como eu falei, ele é um aplicativo como todos os outros, ele vai estar limitado à capacidade dele de abrir as coisas e do computador de ir mais rápido ou não. Então, se você tiver vaults separados, você meio que quebra um pouquinho esse problema e você abre aquele vault específico, sei lá, para sua vida pessoal, que tem só as suas anotações pessoais, ou o vault específico de escola, que você tem só as anotações da sua escola, da sua faculdade, e aí você reduz um pouquinho isso. Eu, honestamente, apesar de saber que isso acontece, e às vezes sentir um pouquinho isso, dependendo se você estiver no computador com processamento mais lento, eu não vejo problema em meu Vault demorar um pouquinho mais pra lançar, porque assim, quando eu falo demorar, gente, não é demorar 2 minutos de relógio, não, é tipo assim, ele dá uns segundinhos a mais, tá? Então, se acalme. Quando eu falo demorar, é demorar sim, porque a gente tá acostumado com velocidade, a tecnologia tá evoluindo pra velocidade, então demora uns segundinhos a mais se você tiver algumas milhares de anotações, né? E eu tô chegando nesse ponto de algumas milhares de anotações. Mas não é nada assim drástico, então eu não sinto esse impacto, sabe? Outro bom uso de múltiplos vaults, se você quiser usar múltiplos vaults, é para você que for trabalhar, por exemplo, você é um escritor, você escreve livros diferentes, você que é um pesquisador, você tem pesquisas diferentes, né? Às vezes você, sei lá, terminou o seu TCC, agora vai começar um mestrado com uma pesquisa X, aí terminou, vai começar o seu doutorado com uma pesquisa Y, aí agora você está trabalhando como pesquisador e você tem projetos A, B e C. Então, cada um desses pode ser um vault, sim, para você pode fazer muito sentido. E eu vejo fazendo muito sentido, né? Eu volto para minha época de universidade, quando eu fazia pesquisa e eu trabalhava no laboratório A e laboratório B, ou eu trabalhava no laboratório A com pesquisa X e Y, e aí eu vejo a vantagem de você ter os vaults separados para cada uma delas. Você vai reunir referências específicas da pesquisa A, ou da pesquisa B, ou da pesquisa X, ou da pesquisa Y, nos seus respectivos vaults. Então, isso faz muito sentido. E para escritor, como eu falei, você está escrevendo vários livros diferentes, você tem referências para estar escrevendo aquele livro, você tem anotações de inspirações para aquele livro específico. Então, pode fazer sentido você ter separadamente pastas para aqueles projetos específicos. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou acabar fazendo, porque por hobby eu estudo teoria de, né, as técnicas de como escrever prosa, poesia, e eu gosto de escrever. Às vezes eu jogo umas ideias malucas e escrevo do meu jeito doido mesmo. E talvez eu queira desenvolver essas ideias algum dia, né? De vez em quando eu volto e desenvolvo alguma delas. Então, pode ser uma coisa que eu vou usar. Eu provavelmente vou usar esses múltiplos vaults para isso. Ou talvez eu alternativamente use a técnica que eu vou mostrar para vocês, né? Que eu mencionei, que é abrir uma pasta como vault. Vamos ver, o futuro dirá, tá? E uma desvantagem desse setup com múltiplos vaults é que você não pode conectar, como eu falei, anotações separadas que estão em vaults separados. Então, se você tiver um vault para sua vida pessoal, totalmente separado da sua vida de trabalho, por exemplo, e você tiver uma anotação
sei lá, vamos dizer que você é um psicólogo. É a única exemplo que eu consigo pensar agora, sorry. Então, assim, você é um psicólogo e você percebeu um fenômeno na sua vida pessoal, ou família, ou qualquer coisa, que tá ali no seu trabalho também. E aí você gostaria de linkar isso no seu diário. Ah, tá, percebi que fulano está mostrando comportamento parecido com tal coisa. Tá? Esse é um exemplo que eu peguei porque eu conversei com um psicólogo e ele me falou sobre isso e eu dei essa sugestão pra ele. Você não consegue fazer, porque são volts diferentes. Então essa é uma desvantagem que você tem na hora de separar os seus volts. E foi por isso que eu optei por um volt só, e eu acho que eu vou continuar optando por um volt só, assim, indefinidamente. Porque eu tenho essa necessidade de, eventualmente, interrelaçar essas áreas da minha vida. E se eu tiver os volts separados, eu não consigo fazer isso, infelizmente. Mas como eu falei, uma alternativa pra você é usar a estrutura de pastas dentro do seu próprio Vault, criar pastas diferentes para áreas diferentes, para anotações diferentes, e eventualmente, se você quiser, você abre elas como um Vault, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Vou mostrar a telinha do meu computador para vocês, que tá aqui do meu ladinho, por isso que eu vou virar. Dentro do seu Obsidian, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, no íconezinho para abrir outro Vault, e você vai clicar nele, ele vai abrir essa telinha, que é a telinha que a gente usa para criar vaults e abrir outros vaults. Então, a gente quer essa opção do meio aqui, que é a mesma opção que você usa se você vai abrir um vault seu que você criou num outro computador e aí você jogou pra nuvem e agora você, sei lá, trocou de computador, formatou o computador, aí tá baixando tudo de novo, você abre a pasta aqui. Você vai clicar em abrir, ele vai abrir a janelinha para você buscar onde tá essa pasta. No meu caso, ó, vocês já podem ver aqui que eu tô no Zetels, que como vocês sabem, é a pasta onde eu ponho todas as minhas anotações. E dentro dessa pasta Zetel eu criei uma outra pasta, que é essa BOS, que é com esse tema específico que eu estou pesquisando. Aí eu vou clicar aqui e vou escolher abrir. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque eu já abri, ó, inclusive já mostra aqui até na minha listinha. E vocês podem ver, inclusive, ó, o endereço do meu Jazzcasten e o endereço do meu BOS, eles realmente, ó, Jazzcasten, Zetels, dentro do Zetels tá o BOS. Então, eu já abri ele e tá aqui, ó, e você fica com um Obsidian normalzinho, como se você estivesse dentro de um Vault. Então, isso pra mim é ótimo, porque eu não preciso separar as minhas coisas, e se eu quiser, eu posso abrir elas, eventualmente, em pastas separadas, tá? Então, tá aqui e você pode explorar da mesma forma, abrir aqui, ver a listinha de arquivos, habilitar calendário, essas coisas tudo. Eu não vou habilitar nada disso, mas você pode vir aqui nas configurações e realmente transformar num outro Vault. Então você vai ter vários Vaults dentro de um Vault primário. Eu não vou fazer isso porque não é meu interesse, né? Se eu quiser, eu vou só abrir isso aqui no tema padrão mesmo do Obsidian e usar o que eu quiser usar como uma forma de foco específico naquela pasta, naquele tema, tá? Mas eu não tenho interesse em ter as coisas, ter vários vaults mesmo, todos organizadinhos, com tema, essa coisa toda. Não tenho esse interesse. O meu primário tá ótimo pra mim, isso aqui é pra necessidade de eu querer focar só naquele pedacinho específico. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like aqui, porque me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos e essas dicas pra vocês. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, que outros temas vocês querem ver. Tem muitas novidades chegando no Obsidian. Eu tô gravando vídeo de todas elas. Vocês podem comentar aqui embaixo se tem alguma específica que vocês querem. Eu já tenho umas anotadas aqui que já me pediram e que eu já sei que eu quero gravar mesmo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.